Alô, amigos do programa Fato Concreto, dando continuidade ao nosso programa, falando das candidaturas a deputado estadual e federal por aí fora. Vamos iniciar o segundo bloco. E hoje eu quero apresentar para os senhores e começar com a fala do Edinho. Edinho, nós estamos aqui com os candidatos a deputado estadual. Eu gostaria que você e o Jefferson e o Ricardo analisassem nome por nome possibilidade ou não de eleição. É uma tarefa difícil, vocês não são videntes, mas são pessoas experimentadas na vida política local e estadual e pode dar uma luz aos nossos internautas. Delegada Sheila Oliveira, Roberta Lopes, vereadora, o Betão, Tiago Bonecão, Laís Perru, Noraldino Júnior, Henrico Barbosa, que é o novato, Antônio Aguiar, Charles Santos, que é da Igreja Universal do Reino de Deus, e a ex-vereadora Ana do Padre Federico. Bola para frente. O Desidério, eu diria de cara que Juiz de Fora pode ficar tranquilo. 2 deputados estaduais estão eleitíssimos. Noraldino Júnior e delegada Sheila. Sim. Esses 2 é incontestável. Não tem como, nem tsunami eu acho que tira deles a eleição. Então, Juiz de Fora pode ter certeza. Noraldino com o pé nas costas. Você Com certeza. acha isso mesmo? E você, Ricardo? Não, isso aí acho que aqui é unânime. É unânime, Os dois né? nomes. Eu coloco o Noraldino nem na casa. O Noraldino é um deputado estadual. Ali, estadual, é nível Minas Gerais mesmo. Teve 104 mil votos. 104, 552 a nível de estado. 14 mil e pouco em Juiz de Fora, né? 30.818 em Juiz de Em Juiz Fora. de Fora, tá. Então ele deverá atingir provavelmente aí, se vamos botar um crescimento de 10 a 15%, vai ficar aí entre os 105 mil a 120 mil votos novamente. Tranquilo. E isso virá, quanto maior for a votação dele a nível de estado, mais vai beneficiar sua irmã, candidata a deputada. E o fenômeno delegada Sheila Oliveira? A Sheila fez um trabalho fantástico, pelo que eu conheço, pelo que eu tomei conhecimento. Ao longo desses 4 anos, trabalhou muito, tem uma causa em que ela é expoente, entendeu? E a Sheila teve em Juiz de Fora, na eleição passada, até uma votação pequena. Teve 14.297 votos. No estado todo, ela teve 58.003 votos. Ou seja, ela teve 44 mil votos fora de Juiz de Fora. Ela deverá aumentar um pouco a sua votação em Juiz de Fora, tá? Ela pode chegar a 20, talvez 25 mil votos. Ela aumenta em Juiz de Fora e provavelmente ela terá um aumento também bastante significativo em todo o estado. A delegada Sheila, com 58 mil votos no total, é candidata hoje para 70 mil votos em todo o estado. Perfeitamente. No mínimo. Ela tá chegando no patamar do Noraldino que ele tá ultrapassando com tranquilidade a barreira municipal. Ela tá se transformando. Sheila é referência, né, na área dela. Perfeitamente. Lançou Ricardo. livro, Exatamente, enfim. exatamente. Ela já é uma candidata estadual. Não tem mais essa coisa assim. A dependência dela de Juiz de Consolidada, Fora né? É mínima na cidade. É mínima. Ela quer ter uma boa votação aqui, que é a cidade Ótimo. dela, etc. Mas é isso, ela independe. É muito Eu Já rompeu barreiras. Exato, eu acredito que a Sheila deverá aumentar a votação dela na cidade por um fator muito interessante. Pessoa simpática, não entra em pendengas ideológicas, Não agride ninguém. não agride ninguém, e ela pode Atenciosa, está sempre atenciosa. pode conquistar muito voto do Centrão, tá certo? Muito voto do Centrão, e ela é essa figura humana fantástica e acho que ela vai crescer muito. A pauta que ela defende é incontestável, maior do que exatamente. partido, é maior do que Não é à ideologia. toa que quando foi candidata a vereadora foi a mais votada Foi na votada. época, recorde inclusive municipal. Depois teve uma eleição tranquila para deputado estadual, se reelegeu e vem agora com, no mínimo, na pior das hipóteses, com 70 mil votos, daí para cima. Perfeitamente. Roberta Lopes. A Roberta, no PL, meu ponto de né? vista, a Roberta foi a segunda vereadora, a segunda mais votada para vereança, 7.924. Ela tem duas coisas que marcam muito a Roberta. A Roberta se identificou muito como uma candidata de direita fortíssima, lutadora, radical, tá? E o seu vínculo político com o deputado federal que explodiu nas urnas, Nicolas Ferreira.
eu coloco a Roberta com grandes, mas com a faixa na mão para se tornar deputada estadual por Juiz de Fora. Perfeito, meu amigo Jefferson. É isso. É isso aí, É Jefferson. isso aí. Candidata de ideológica, bem identificada ideologicamente. E o Nicolas fecha, amarra o jogo. Ricardo Miranda. Né? Exatamente, não tem pra onde correr. Não sei, não, é isso mesmo, Ricardo. É muito. E a Roberta o Desidério, o que acontece? Eu tenho. Tanto a Roberta, uma coisa curiosa, a gente está falando de duas coisas assim. Tanto a Roberta quanto a Kátia, além de estar aqui falando de política, eu dei aula um período longo na Faculdade de Comunicação da Unipac. E as duas foram minhas alunas lá, então tenho uma proximidade com as duas. E eu conheço a Roberta. E ela, nesse trabalho do Nicolas, que vai ser até um negócio interessante para a gente mensurar depois, o Jefferson que pega, mas é o seguinte, nós vamos ver o poder de transferência de voto do Nicolas, né? Que no estado inteiro ele escolheu 6 candidaturas, Zona da Mata pertence à Roberta, tem um rapaz em Montes Claros, tem um no sul de Minas, um em Belo Horizonte, Contagem, as coisas. E aí vamos ver esse trabalho, mas está muito nítido pela presença do Nicolas em Juiz de Fora no lançamento da pré-candidatura dela, que o Nicolas vai estar empenhado nisso. E já tem vários vídeos rodando dela em São João del Rei, Babacena, tudinho com o Nicolas. Ela é fortíssima candidata. Eu com a faixa na mão. eu acho que está muito tranquilo, muito tranquilo. Alô, Roberta Lopes, o seu ex-professor disse-nos aqui que você é aquela aluna que jogava bolinha de papel nos colegas na sala de aula. Agora eu quero fazer uma pergunta para o meu querido amigo Jefferson. Ô Jefferson, você não acha, nós vamos falar agora da Laís Perrut e do Betão, você não acha que a Laís Perrut prejudica, inviabiliza a eleição do Betão? Acho que pode dar uma dificultada, mas eu considero o Betão muito consolidado. Ele tem uma base de voto dele, né? O Betão tem eleitor fiel que vota no Betão. Orgânico. A Laís, ela está em construção ali. Está em construção, Edinho. O Betão, ele teve 32.503 votos em Juiz de Fora. Pode sofrer uma pequena oscilação em função do problema da atual administração, né? Isso acaba refletindo um pouquinho. Mas eu concordo com você, ele tem já um eleitor identificado dele, né? com ele, que é dele. Independe até da sigla partidária. Sim. Apesar dele sempre ter sido PT e tudo, mas ele já conquistou um eleitor fiel a ele. E teve no estado todo 62.169 votos. Ou seja, eu escrevi aqui, é candidato com a faixa na mão para se reeleger. Você também acha, Ricardo, isso? Eu acho que a Laís, aqui o voto dele, a questão da prefeitura que a gente já falou anteriormente, dos desgastes que está tendo, e a candidatura da Laís pega uma parcela. Mas o Betão é interessante o seguinte, esse voto do PT de Juiz de Fora, do voto orgânico do PT, dos antigos assim, hoje, de todos eles, e que estão discutindo tanto da Marilda quanto da Ana, da Laís, dele, depois nós vamos falar do Henrique, ele é mais identificado com o Betão. O Betão é que tem esse voto orgânico, ele é do Betão. Entendeu? Tudo assim. Tanto é que eu vejo o seguinte, internamente no PT, a tendência natural era a Ana, que é do mesmo grupo interno ali, né? Da Laís. Mas a Ana fez uma questão absoluta de estar com o Betão. A Ana sabe que a parceria dela com o Betão pode trazer dividendos. Lá pode, atrás, deverá trazer. Em 22, com a máquina, deu a ela muitos votos. 39 mil votos. E ela vê que a máquina tá frágil para ser usada agora, ela tem que se ancorar, e eu vi que ela postou 100% na parceria. E outra coisa, o Betão tem o fato de ter a categoria que se identifica com ele, que é muito forte, né? Que é a categoria dos professores, né? E eu não vejo a máquina prejudicar o Betão. Também não vejo. Concordo com você plenamente. A pessoa olha pro Betão e não faz a conexão imediata com a prefeitura. Nunca teve essa identificação entre ele e prefeitura. Exatamente. Já a Ana basicamente foi a candidata da prefeitura. Era a carinha da prefeitura. Perfeitamente. Então, baseado no que foi dito aqui, eu sugiro a Laís Perrut, desista da sua candidatura. Você está parecendo o ponto da PT, cara. Ela é renovação. Se não for agora, vai ser depois. Vai para prejudicar o companheiro que já está lá, fazendo um belo trabalho. Vamos lá agora. Vamos falar então agora do camarada que vocês
acham que é o mais fácil de citar dele, que é o Noraldino Júnior. Antes de falar dele, a Laís Perru, ela teve quase 5 mil votos para vereadora. É uma votação expressiva. Você teve, quem trabalha na área, é uma votação expressiva. 5 mil votos, ainda mais num segmento que tem bons candidatos, que no caso do PT, entendeu? Ela certamente terá sua votação. Eu não consigo aqui vislumbrar qual seria esse número, 10 mil, 15 mil, mas ela deixa um recall para 2028 muito forte, tá? Muito forte. Não tenha dúvida. É lógico, nós sabemos que se ela sai fora, ela favorece, ela ajuda um pouco mais a transferência. É o caso que acontece com o Sargento Melo. Eu tenho dito em todas as minhas conversas, a candidatura do vereador Sargento Melo, tá? Acredito que possa chegar a 20 mil votos. Se ele saísse, ele tranquilamente, no mínimo desses 20 mil votos, 10 mil votos iriam para o Chaves. Essa é a minha opinião. Então vamos falar aqui do Noraldino Júnior. À vontade. É unânime também. Tá eleito. Não tem o que falar. Não, mas vamos tá falar eleito, assim. Vamos tá falar eleito. assim. Vamos. O Noraldino. Não, porque eu vou terceiro já visando, falando sobre 2028. Sim. O Noraldino Júnior, como eu já disse aqui há alguns minutos, ele teve 31 mil votos, 30.818. Uma votação expressiva de um nome que tem já uma base em Juiz de Fora consolidada, certo? Teve no estado todo uma votação altamente expressiva de 104.552 votos. Vai aumentar, deverá aumentar sua votação em Juiz de Fora, acredito que possa chegar a 35 mil votos aqui, e cada voto que ele consiga aumentar, a grande beneficiado vai ser a irmã dele, a Kátia. Ele deverá chegar, no mínimo ele deve repetir a votação que ele obteve no estado, com possibilidade de aumentar aí para 110, 115, talvez até 120. Mas eu acho que o grande fato que nós devemos observar, e isso eu vou adiantar com 2 anos de antecedência, no cenário atual, onde nós não temos nomes que se destacam para 2028, partindo do princípio que a atual prefeita não pode ser candidata à reeleição. A candidata a deputada federal do PT corre sério risco de não se reeleger. O Betão não acredito que tenha interesse. Então, a meu ver, e outra coisa, e o lado do outro lado, vamos dizer assim, mais à direita, nós não temos nomes que se destacam. Se o Charles se reeleger, eu não acredito que ele venha candidato a prefeito. Poderá vir. Mas então eu vejo hoje, no cenário atual, entre o meio político, o Noraldino é o nome mais forte, eu diria, disparado para ser o próximo prefeito de Juiz de Fora. Porém, nós sabemos que ele não tem muita simpatia pelo cargo do executivo a nível municipal. Ele poderá, e aí eu não sei, tá? Somente o grupo dele lá é que deve saber disso, ele pode estar preparando a própria Kátia, caso venha a ser eleita, como ser a candidata do grupo político dele para prefeito em 2021. Eu acho, uma coisa que chama atenção do Noraldino é o seguinte, eu sempre falo muito da questão do grupo, que eu acho que o grupo pensa a cidade e tudo. Eu detesto quando chega a véspera de uma eleição, faltando 6 meses, brota um candidato, e você prefeito, você não pensou a cidade, não conversou com ninguém, isso vai dar errado. Esses outsiders assim não gostam. E, voltando nessa questão de grupo, ao seu modo, no estilo Noraldino, nós conhecemos muito, mas ao seu modo, é o único político de fora que tem preocupação em estar criando grupo, e está atraindo gente. Ele mantém, aliás, 80% do seu grupo já o acompanha há quase 20 anos. E nenhum outro candidato de Juiz de Fora com mandato tem isso. E é um grupo que conversa com todo mundo, é interessante. Nós temos 2 candidaturas que virão fortes também, né? É a do Wilson da Rezato. Ele aí é candidato a prefeito em 2028. Sim. E a candidatura do Marcelo Detoni, atual vice-prefeito, que virá candidato também a prefeito em 2028. É uma coisa consolidada, está costurando. Isso ele disse bem claro. A minha candidatura para 28 depende da candidatura de vocês. Então, vamos aguardar. Vamos voltar para 26. O Wilson, a questão do Wilson, e eu, através de pessoas próximas a ele, eu já cansei de dizer qual foi o problema do Wilson. O Wilson, ele tinha que criar um trabalho, ele disse que ele tem dito que é candidato em 2028, que ele agora está liberado para ser candidato, não tem mais preocupação. Porém, ele tem um recalque negativo passado, tá? E que ele deveria fazer um trabalho profissional de marketing político, com assessoria política,
para minimizar o efeito desastroso que aconteceu com ele em 2018. Eu vou aconselhá-lo a contratar o nosso querido Jefferson para auxiliar. Vamos falar então agora aqui do Thiago Bonecão. Olha, o Thiago Bonetão, ele teve para vereador também uma votação bastante expressiva, quase 6 mil votos. Né? Ele tem um eleitorado já identificado com ele. Agora, o partido que ele está, é o PSD, se eu não me engano? Democrata. Partido Democrata. Partido Democrata. PD, né? PD, Pois é. PD. Primeiro, o grande problema, há a possibilidade de fazer um. Então, quando há a possibilidade de fazer um, já tem uma incógnita. E lá tem um candidato que é o Eloir, que alguns aqui já devem conhecer, que foi durante muito tempo foi chefe de gabinete do Noraldino e tudo, ligado às igrejas. E outra coisa, ele nunca foi testado fora de Juiz de Fora. E aí vem aquele problema. Ele consegue 30 mil votos, 25 mil votos, porque para estadual você vai precisar... O PD tem o João Júnior, ex-deputado estadual lá de Uberlândia também, tem um trabalho fortíssimo. O de Então, olha só, para deputado estadual, o cara vai precisar, para 2026, 30 mil votos, senão não passa. Então ele teve 8 mil. Acredito eu, que em Juiz de Fora aqui ele pode até dobrar. Ele pode chegar a 15 mil votos. Mas vai precisar de mais 20 a 25, no mínimo, sem falar na candidatura do Eloy, que tem as igrejas evangélicas por trás dele. Então, é uma candidatura que oscila entre uma possibilidade real, mas também a possibilidade de vir a naufragar em função desse problema dos votos lá fora. Ele não tem essa estrutura, nunca teve, é a primeira vez, é muito difícil, muito difícil. Meu querido Jefferson. É um vereador disputando... Aí uma formiga disputando no meio de elefantes. Perfeito. Ele teria que ter começado o trabalho dele, regional, lá atrás. Ricardo? Cara, o Bonecão, ele vem trabalhar nessa questão da candidatura, conseguiu um apoio muito grande dentro da Câmara e veio num crescente, numa forma grande. A grande dificuldade dele é fora daqui. Como que você vai? Ele é um candidato muito viável se você ver o eleitorado de Juiz de Fora, mas fora daqui não tem. E a tentativa que ele teve fora daqui foi com recursos e aliando a outros candidatos, entendeu? E entre eles ao Eduardo Cunha, que gerou uma crise imensa e ele está superando isso agora. Eu acho que o impacto disso vai ser baixo. O eleitor, até a eleição... Já diluiu, né? Vai mudar. Eu não vejo o eleitor do Bonecão se importando com isso. Não se importa com isso, não. Isso é mais midiático, uma coisa assim, eu acho que ele vai. Mas assim, aí eu não tenho muita dimensão desses arranjos dele fora daqui, mas é uma situação assim, limite. O bom do partido, quando as pessoas estão disputando assim, é isso, eu escolhi esse partido, aí ele é desconhecido, é porque o teto é baixo. É baixo. Você com os 35 mil pode ser eleito? Pode. Agora, tem que chegar nos 35 mil. E o desafio é saber... Como fora daqui... Se ele tiver 15 mil aqui, ele precisa ter 20 mil votos. Fora. Como é que sem mandato, sem ser um deputado estadual, ele vai lutar com as prefeituras, que aí teoricamente é prefeitura. Com os deputados estaduais que têm verba a perder de vista para distribuir para os prefeitos. Eu sempre digo, qualquer candidato, a deputado federal, a deputado estadual de Juiz de Fora, se não tiver uma votação bem expressivo em Juiz de Fora, dificilmente consegue ser eleito. O caso disso foi, para deputado federal, foi a Iona outra vez. Ela praticamente saiu quase eleita de Juiz de Fora. Vamos falar agora, então, do médico doutor Antônio Aguiar, vereador em Juiz de Fora. Doutor Antônio Aguiar, na eleição passada, já está acho que no 4º mandato como vereador, né? Isso. Teve 12.446 votos em Juiz de Fora. Para deputado estadual. Eu encontrei com ele, inclusive, em algumas cidades. Ele trabalhou muito em São João, aquela região ali, como médico. Mas olha só, todo esse trabalho, um excelente vereador e tudo, indiscutível, tá? Ele teve no total 18 mil votos. Quer dizer, ele cresceu 4 mil votos apenas. Então vai cair no mesmo problema de todos os outros candidatos. Como arrumar 25, 30 mil votos lá fora? No caso dele, o Antônio tem um agravante danado, que chama União Brasil. Ele tá num partido que você precisa de muito voto para ser. Então, volto a dizer, está muito mais caracterizado para um recall para 2028, certo? De reforçar. Eu acho, Edinho, o Antônio, ele entra numa margem diferente, que ele tem um eleitor em Juiz de Fora muito consolidado. Eu não sei se o Desidério vai concordar, mas é o seguinte,
O Antônio é daquele, é um perfil de candidatura, assim, que é mais assim, o partido pega os 20 mil votos que ele teve, o partido precisa disso na chapa. Precisa, sim, E sim. fala assim, Antônio, a gente vai precisar que você vá para o sacrifício lá para nós. Você vai ter sua cota Você eleitoral. você vai ter isso, o a fundo gente te eleitoral. dá. E o caso dele, diferentemente do Bonecão. O Bonecão jogou a taxa lá embaixo, ele foi para um partido que o corte é baixo e ele Na perspectiva de fato de tentar chegar lá e vamos ver. No caso do Antônio, quando você pega um partido tradicional, grande assim, muito parecido com o caso do Wagner de Chácara também. É para ajudar a eleger. Tipo assim, ó, gente boa, eu preciso ser do partido aqui. É porque você pega 10 candidatos com 20 mil, com 20 Isso aí, mil votos, 20 ou mil 200 mil votos, você faz Pronto, um você PDF. faz um. Exatamente. Então é isso. Eu acho que é muito isso. Eu acredito que isso aí nem seja essa postura política que os senhores estão colocando aqui, não. Eu acho que essa candidatura é uma candidatura caça-níquel, é fazer cofre para 2028 e não quer gastar o dinheiro dele, vai gastar o dinheiro do partido. É a candidatura caça-níquel. Tá bom Vamos falar também, aqui né? então agora, meus amigos, do Charles Santos. Não tem trabalho, Em Juiz de É Fora. da Juiz de Igreja Fora. Universal. Da Igreja Universal. ele tem o nicho dele. É só isso. Acabou. É E isso. vai. Não precisa dizer nada, você já falou tudo. Ele é da igreja, né? Ele teve em Juiz de Fora uma votação expressiva, 5.474 votos em Juiz de Fora. Agora, teve no estado quase 62 mil votos. Ou seja, ele teve 52 mil votos fora de Juiz de Fora. Eleição praticamente reeleito. Se continuar sendo candidato da igreja, se não está tiver eleito. divisões, Se não né? tiver divisão, está eleitíssimo. É o São Bispo de Macia. Repete a votação em Juiz de Fora da Mas igreja. não é o candidato que está trabalhando pela cidade. Não. Não, você nem ouve falar. Não, nem Quando ouve. você cita esse nome em pesquisa, eu converso com Nem eles. sabe. Eles nem sabem quem Nem é, sabe nunca quem é. ouviram falar. Eles confundem até Charles, quando fala Charles, eles acham que é o Um Charles evangelista. Charles evangelista. De verdade. repente, fico até prestando um desserviço falar o nome dele aqui. Vamos falar então aqui agora da nossa querida Ana do Padre Federico. Edinho, Ana do Padre Federico. Uma pessoa de um carisma Absurdo. maravilhoso. Adoro a Ana. Sou suspeito para falar, sou admirador do trabalho, da garra, da determinação. Tive o prazer, a honra de ser diretor junto com o irmão dela, o falecido vereador Amadeu Rossignoli. Agora vai entrar no mesmo caso. Mesmo caso. Vai ter aqui, como a maioria dos candidatos tem aqui, 8 mil, 10 mil votos, 6 mil votos. Tá? E aí, e a questão do Juiz de Fora? Não tem trabalho fora de Juiz de Fora. Ah, eu tenho uma, duas cidades. Sim, uma, duas cidades. Quantos eleitores tem? Ah, uma tem 5 mil, você divide por 10, 20, dá mais 500 votos. Então, a doutora a Ana do Padre Federico, apesar de todo o seu carisma, é uma pessoa demais carismática, maravilhosa. Eu sou suspeito até para falar porque eu sou um grande admirador dela. Mas, politicamente, em termos de candidatura a nível estadual, a chance é praticamente Meu zero. querido, Nosso problema é sair de Juiz de Aí, Fora. Juiz de Fora. sair Juiz de Fora. A Ricardo, gente cai Eu nessa. acho que, de novo, o partido político pediu um sacrifício. Ela precisa manter o PP. Aí você está numa federação, Não, União Progressista, é, União Brasil União Progressista. Progressista. E É o- o mesmo caso do União Antônio Aguiar, né? Eles E a são, mesma história. são Ela colegas coloca, de federação. ela coloca aí de 15 mil votos dentro da chapa, o partido precisa disso. Isso é ser partidário. Não a tem- candidatura da Ana do Padre Federico, meus amigos internautas, é uma candidatura mais para tirar o chapéu para o candidato a deputado federal, o Dimas Fabiano. Dimas Fabiano acaba de perder um cabo eleitoral em Juiz de Fora, que era o ex-vereador Júlio Obama, que foi trabalhar no gabinete da Ione. Então a Ana do Padre Federico resolve tirar o chapéu e fazer uma função que era dada ao querido Obama Júnior. Então isso aí, a candidatura dela é uma candidatura pesada. Ela nem queria esta candidatura. Isso foi roda de conversa interna. Mas Isso se ela já- passar 1.500 votos, 2 mil votos por já dia, tá bem, nossa senhora, é já uma tá fantástico, maravilhoso. perfeitamente. Agora nós vamos falar do último nome aqui, que é um menino que ele nasceu em Juiz de Fora, nas redes sociais, era influencer, o Henrico Barbosa, do PT. Como o santo de casa não faz milagre, ele partiu para BH, foi para a capital. E lá na capital começou a trabalhar e tornou-se uma pessoa importante. Inclusive até ganhando o título de cidadão honorário na noite de ontem, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. O que você conhece do Henrico Barbosa? Fala pra gente, Jefferson.
acompanho o trabalho dele em redes. Ele é fruto de rede social, 100%. como a gente tem vários espalhados pelo Brasil e que deram certo. Ele está colado com Pedro Rousseff, né, que é vereador em Belo Horizonte, é uma grande aposta do PT para federal, né, para ser o Nicolas da esquerda. Se tiver uma transferência casada de voto do Pedro Rousseff com o Henrico, pode inclusive surpreender e ele ser eleito. E os dois serem eleitos? Sim. Então, os dois. Eu acredito que o Pedro Rousseff está eleito. É mesmo? Federal? Acredito. Federal. De vereador para federal. Acredito. Óbvio, tá. Ele tem e o Pedro também, ele tem. O Rousseff, sobrinho da Dilma, não é o peso dele. O Pedro tem uma construção de rede social fortíssima também. Também. Então eu acredito, o Henrico ele pode beliscar nessa brincadeira. Não Juiz de Fora. Região metropolitana. E talvez espalhado pelo estado, fruto de rede social. Mas ele está com uma equipe muito boa em Juiz de Fora. Já estão organizando aí o seu QG. Uma equipe muito boa. Tá certo? Então pode... Não vamos falar do nome no momento? Que não. Pode, tá certo? Edson Fonseca, Henrico Barbosa. O que você observa, e é muito importante, o Jefferson acabou de falar, isso já vem acontecendo, principalmente nas 3 últimas eleições. A cada nova eleição, as redes sociais têm se tornado um fenômeno para aqueles candidatos que se profissionalizam e têm equipes profissionais nesse segmento de redes sociais. Nós temos alguns exemplos aí. Em Juiz de Fora, hoje, os 2 nomes que se destacam nessa área é Noraldino e Sheila. Tá? E o caso do Henrique, ele tenta, você falou muito bem, você foi muito assertivo. Ele pode ser o Nicolas da esquerda. Ele pode ser o Nicolas da esquerda. E ser o contraponto. Ele tem um trabalho, apesar de eu não ser um seguidor diário, mas eu tenho visto alguma coisa, ele tem um trabalho muito bom na rede social. E hoje a rede social ela tem um impacto imediato. Você postou aqui em 1 minuto, já rodou o estado, o país todo. O eleitor dele é outro eleitor. É um eleitor diferenciado. É diferenciado. Tá? E já é Pedro Rousseff. O Pedro Rousseff. Eu acredito que possa ajudar. É o que você falou, dependendo do alinhamento, nós podemos ter um caso semelhante a nível de Nicolas Roberta Lopes. Ricardo Miranda, nosso querido Henrique Barbosa. O Henrique, eu acho, eu fui impressionado com o Henrique, é o seguinte, assim, ele deve ter muito recurso, cara, ele tá rodando. Você vê ele aonde o Lula tá em Pernambuco, ele tá de tarde, tá em Brasília, ele volta, é um negócio de doido. E ele é daqui. Mas eu acho isso, mas pouco aderência em Juiz de Fora, no interior. Essas candidaturas, você lembra aquele menino de Guarani que imita a Dilma, que o PT lançou lá? Gustavo Mendes. Foi um fiasco completo, mas eu acho que é isso. O Henrique, a base desse voto, mas assim, ele se dilui nos municípios com menor pressão, mas capital que é bom para ele. Você vê que esse trem pega em São Paulo, pega em Belo Horizonte, alguma coisa assim, e aí é uma aposta, nós vamos conhecer assim em frente esses... O que vai acontecer? O PT tem vários Henricos, ele tem vários nomes espalhados no Brasil, que é um teste. É um teste. Será que eles vão dar certo? Negócio ideológico, esse negócio, por exemplo, assim, uma coisa, você tem a causa, igual nós falamos de causa da criança, do adolescente da Sheila, causa da mulher da Ione, causa animal do Noraldino e da Kátia, essas aí, beleza. Agora, para você virar youtuber político disso, você tem que estar nos polos. Então, você viu que a gente tá falando de Nicolas de um lado, PT do outro, etc. O centro não capta. E outra coisa, vocês podem não ter ligado uma coisa com a outra, mas há uma tentativa de fazer do Nicolas, do Henrique, o contraponto ao Nicolas. Sim, não e por isso esse investimento, você acabou de falar, ele está acompanhando o Lula para o Brasil todo. O Nicolas lá, hoje lá na Assembleia, dizem que o Nicolas, alguns lá chegam a comentar que ele vai ter 2,5 milhões de votos. Eu não acredito. Porque passar de 1,5 milhão para 2,5 milhões é muita coisa. Eu acredito que ele vai crescer talvez um pouco. E há uma diferença muito grande. Em 2018, ele tinha o nome do que era o Jair Bolsonaro. Sim. Essa eleição já não é o Jair, é o Flávio. Não é a mesma coisa. Nunca será a mesma coisa. Então eu tenho dito, e a maioria tem até discordado de mim, eu quero ver quem é que vai estar certo ao final. Eu acho que ele mantém essa votação com a possibilidade de um crescimento aí de uns 200 a 300 mil votos. Uma margem aceitável. Eu acho que ele não chega a 2 milhões. Então tem gente lá trabalhando que o PL vai fazer
15, 16 deputados em cima de 2 milhões. O Nicolas não faz 2 milhões e meio de votos. Aqui, no meu caso, eu acho que ele vai desidratar um pouco. Vocês estão com esse pensamento positivo de que ele vai... Eu acho que ele vai desidratar. Esse fator que você acaba de citar agora é muito importante. Não é o Bolsonaro, é o Flávio. Todos os dias tem 50 notícias negativas do Flávio. É envolvido com tudo que é coisa ruim. Gente, é um absurdo. Então isso aí vai desidratá-lo. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte: o questão do Henrique Barbosa é o seguinte: ele seria o contraponto nessas coisas de Kim Kataguiri, rede social. Rede social, e sendo melhor para a classe trabalhadora, que jamais ele votaria contra a escala 6x1. E o PT não tem, a esquerda não tem um outro candidato com esse perfil. Em Minas, não. Por isso que eu acho, eu acredito que esse investimento é para que ele se torne o Nicolas da esquerda. O Nicolas da esquerda. Porque a rede social ela é uma construção. Isso aí. Você não surge hoje, você... Não. Esquece. 1, 2, 3, no 4º ano você se lança candidato. É construção. Perfeitamente. Eu quero que vocês estejam aqui em 2027 discutindo a candidatura do Ricardo Miranda a vereador em Juiz de Fora. Tá certo, Ricardo? Não, e espera a cidade. Dá menos trabalho. Ricardo, continua no seu segmento. Vai ser É um mais excelente feliz. profissional. Olha, eu falo isso. Vocês sabem da minha cara ao longo desses anos todos, quantos candidatos passaram pela minha mão. E eu tenho amigos que já estão me procurando para 2028. É difícil você dizer pro cara, fala assim, meu amigo, Não. continua lá. Mexe com isso, Segue a sua vida. Eu me lembro, eu não vou citar o nome por uma questão ética, tinha um companheiro de futebol, resolveu sair candidato em 2016, 2020, eu não me lembro certo, acho que foi 2016. Não, porque eu vou ter 5 mil votos, que eu sou conhecido, todo mundo me quer. Já começou errado. Aí depois de algum tempo, eu lá reunido com algumas pessoas, eu falei assim, o que a gente vai fazer? Pior que se acabar com o sonho da pessoa é muito ruim. Olha, não tem 300 votos. E teve 283 votos. Então, é muito difícil. Desidério, eu costumo dizer, quando você encontra um candidato que diz assim, não, eu sou candidato, mas aqui, se eu não tiver pelo menos 30 mil votos em Juiz de Fora, eu não quero ser candidato. Eu falo, meu amigo, então não vai ser. Então não vai ser, não. Pelo amor de Deus, você não tem noção do que é isso, meu amigo. Dizem que na hora do voto lá, dizia lá os políticos da antiga, que na hora de apertar o botãozinho, dá uma vontade de trair, que é uma coisa fora do comum. Já aconteceu isso contigo, Edinho? Olha, eu sempre tive uma coerência nas minhas votações. Mesmo tendo errado em algumas pessoas que eu acreditava que eram do bem. Certo? Eu sempre pautei a minha votação. Eu venho de uma família que meus avós foram capatazes da fazenda de um ex-presidente, lá para trás, na década de 30, 40, entendeu? E eu, desde jovem, desde os 10, 12 anos, nas rodadas dos meus tios, só se falava política. Então eu amadureci muito rapidamente e por aí eu caminhei. Eu recebi ao longo, hoje não, mas na época, quando jovem, vários convites para ser candidato. E eu falei assim, não, eu não sou candidato, esse não é o meu perfil. Eu sou um profissional atrás da Câmara. Eu sou o cara o homem de bastidores, entendeu? Então, o que eu sempre procurei escolher candidatos. Eu nunca tive essa coisa de esquerda ou direita, apesar de eu nunca ter sido de esquerda, nunca neguei isso, mas também nunca fui direita. Eu sempre procurei candidatos do centro, mas candidatos que tivessem conteúdo. Eu pauto muito o voto ético, o voto de alguém que possa trazer algum benefício e não para se tirar benefícios pessoais, como infelizmente a grande maioria acaba fazendo. É muito triste você ver isso. É muito triste você ver uma pessoa que você deu o seu voto, principalmente as pessoas mais humildes, que esperam alguma coisa e depois vê escândalos, corrupções, um monte de coisa. Não, eu nunca mudei meu voto. Eu já vou com um candidato pré-determinado. É lógico, eu faço uma análise, uma escolha e tento ser o menos errático possível. Você já teve esse sentimento de extrair lá na hora de apertar a urna? Não.
E você, Ricardo? Também Não tem não. essa- Nunca teve, não? Não, porque a gente quando tá nesse meio, igual a É gente isso aí. tá no dia a dia assim, É. aí a sua construção Você já separa o jogo do vai, trigo. você já chega muito- lá muito falando, antes, né? Isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas a campanha Agora- do vereador é uma campanha assim, porque são tantos amigos, tantas pessoas boas, tantas pessoas coerentes, tantas pessoas com vontade de realizar, e você só tem que escolher um. Para deputado fica até mais fácil. Agora, Desidério, deixa eu só te interromper, até talvez fugindo um pouco de assunto, porque isso, apesar de hoje estar um pouco afastado da política, eu estou muito preocupado. E você, como um homem que tem esse programa fantástico, ouvido, escutado, visto por milhares de pessoas do meio político, não só em Juiz de Fora, como na Zona da Mata, começa a pensar em fazer programas falando sobre 2028. Deixa logo acabar essa eleição. Isso. Juiz de Fora está vivendo, já vem vivendo. Os últimos 3, 4 prefeitos, nós tivemos os piores prefeitos da história de Juiz de Fora. E a prova disso é a decadência da nossa cidade. Eu tenho uma Quem ama Juiz de Fora, quem gosta de Juiz de Fora, e aqui vai mais uma vez o mesmo clamor que eu fiz quando aqui cheguei. As entidades de classe, os órgãos sociais, a associação comercial, as agências de turismo, agências industriais, vamos pensar em Juiz de Fora. Gente, Juiz de Fora já foi a Manchester Mineira. Hoje o que Juiz de Fora é? É uma cidade decadente, pobre. É uma cidade pobre, decadente. É muito triste porque você sair do baixo e crescer é muito bonito. Eu vivi em Uberlândia. Eu morei em Uberlândia há 6 anos. Na época o prefeito era o Virgílio Galás. Eu vi aquela cidade crescer e hoje tive há pouco tempo passei lá, disparou. É um centro fenomenal, mas tem uma categoria empresarial. E por que eu cito empresário? Porque dali é que parte. A política está muito ligada ao meio empresarial. Sabemos disso, querendo ou não querendo, está arraigado ali. Ao trabalhador. E aqui em Juiz de Fora, infelizmente, a coisa mais difícil aqui é o contato com o meio empresarial. A coisa mais. Olha, eu já morei em Brasília, fui assessor de senador, deputado, já morei no norte, em vários estados, e eu posso dizer isso com conhecimento de causa. Juiz de Fora é uma das cidades mais difíceis de relacionamento entre o político e o empresariado. Acredito nisso. Agora tem uma sugestão. Seja o âncora desse programa político, já visando 2028. O fato concreto está aberto para você, os estúdios estão em tuas mãos, pode bolar o programa, pode bolar as pautas, que você tem liberdade 100% para estar fazendo aqui o seu programa, conversando a respeito de Juiz de Fora, desenvolvimento e tudo mais. Eu agradeço Feito o convite, convite. a ter ficado, agradeço a confiança, deixa passar essas eleições, mas dizer que tem pessoas muito mais preparadas do que eu para fazer esse trabalho. Eu me comprometo e me coloco à disposição para contribuir com ideias, com sugestões e com aquilo que eu aprendi. E a política você nunca sabe tudo, cada eleição você aprende um pouco mais, entendeu? Então, apesar do tempo já, um dos mais veteranos, né? Eu estou aqui para colaborar, porque eu quero ver nossa cidade um dia, você poder se orgulhar, talvez meus netos, sei lá, bisnetos, dizer o seguinte: eu moro em Juiz de Fora, a cidade que eu adotei, que eu amo. Infelizmente, os nossos políticos, e eu não vou generalizar, porque existem exceções, senão eu estaria sendo incorreto, mas eu digo a nível de prefeitura, até porque eu fui, até 2024, o comissionado mais antigo da história da prefeitura. Durante 24 anos, os últimos 6 governos, eu fui convidado, não foi político que me indicou, eu fui convidado por cada um dos últimos 6 prefeitos a participar da minha colaboração. Entendeu? Então, eu posso dizer isso com ele. E tenho a honra de dizer, fui com dignidade, com muita determinação, sempre querendo ver a nossa cidade crescer. E fico muito triste em ver hoje a situação da nossa cidade. Porque quem gosta da sua cidade quer ver desenvolver. Independente se é esquerda, se é direita, se é A ou se é B. E isso a gente fica muito triste, mas muito pouco nesse momento a gente pode fazer. O convite também é feito ao nosso querido Jefferson, tá, Jefferson? Você decide, se quiser voltar, nós estaremos aqui para te receber de braços abertos. Eu que agradeço. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Fato Concreto. Vamos agora para as considerações finais. Primeira vez, aqui o nosso querido Ricardo Miranda, suas considerações finais. Bom demais, eu acho, Desidério, insisto, é bom conversar política, eu acho que a gente tem que, o Ed está falando, a gente cobra muito as pessoas, mas nós temos largada, nós estamos fazendo a nossa parte.
como analista, como comunicadores, nós estamos discutindo e convidando todo mundo para discutir Juiz de Fora mais, desarmado, vamos na paz. Eu acho que nós vamos fazer outras rodadas dessa, muito Com bom certeza, voltar aqui muitas presente. outras. Foi um prazer imenso estar com o Edinho, com o Jefferson, com Vossa Excelência. Obrigado. Jefferson, Vou suas pegar, considerações finais. pegando carona no que o Ricardo falou, acho que discutir a cidade, projeto para a cidade. Discutir projeto para a cidade. Tive um pré-candidato ao governo de Minas, né, o Gabriel Azevedo, percorreu o estado e entregou um documento. Tá aqui, ó. Isso aqui é projeto para Minas. No próximo programa. Então tá na hora de discutir um pouquinho a cidade. Para além de ideologia, para além. Não, o que a cidade precisa para encarar o futuro que está vindo aí. Perfeitamente. Suas considerações finais, meu amigo. Agradecer mais uma vez o honroso convite, a oportunidade de estar junto com o Ricardo, a quem já conheço de longa data. O Jefferson é a primeira vez. Parabéns pelo pouquinho que a gente conviveu aqui. Deu para perceber o seu conhecimento. Isso é muito bom quando a gente está no meio de pessoas que sabem o que estão falando, que conhecem a fundo essa área, que para muitos, todo mundo acha que entende política, mas na verdade poucos conhecem política. Entendeu? E sobre, você citou o nome aí, com certeza no programa, quando for tratar de a candidatura de governo e presidente, eu vou falar sobre o Gabriel Azevedo. Anota aí. Pode ser a surpresa da eleição em Minas Gerais. E tem mais, se o PT tivesse fechado com ele, eu não tenho dúvida de apostar que seria o próximo governador de Minas. Mas houve um racha, parece que não vai mais. Mas com a saída do Cleitinho da jogada, o governo está em aberto. E ele pode... Está em aberto. A zebra, né? E ele pode... Não é zebra, não. Ele pode ser o segundo Zema em Minas. É de um gabarito, de uma qualidade muito grande. Está rodando Minas e vou dizer mais. Pô, eu tenho encontrado pessoas que eu nunca imaginei, quando você fala em alguma coisa, tem citado o nome dele. Tá? Ou seja, extrapolou, ele já passou a barreira de Belo Horizonte, tá? Já está. É lógico que ele tem hoje ainda pouca visibilidade, mas poderá, não estou dizendo que será, mas poderá ser a surpresa, mas isso fica mais para frente. Muito obrigado a você que esteve com a gente, nos ouvindo, nos escutando. Espero que possamos ter dado uma contribuição, não só para os candidatos a nível de deputado estadual, né, deputado federal, como no próximo programa também. Mas já pensando, e vai o alerta, com 2 anos de antecedência, temos que repensar Juiz de Fora. É hora de uma mudança, mas mudança radical. Chega do que fez, chega do que já aconteceu nesses últimos 20 anos. Juiz de Fora, eu amo você, e eu tenho certeza que os demais aqui também, todos nós queremos ver uma Juiz de Fora próspera, uma Juiz de Fora desenvolvida, uma Juiz de Fora onde é muito comum você ver as famílias dizerem: meu filho se forma e vai embora. Vai embora porque não tem empresas, não tem nada. Juiz de Fora hoje se tornou uma área basicamente de hospitais, comércio e estudantil. Farmácia. Cidade cheia de farmácia. O que mais tem em Juiz de Fora é farmácia. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Fato Concreto, mas eu queria fazer um alerta aqui. Eu coloquei o Edinho sentado de forma propositada naquela cadeira por causa daquelas flores lá em cima na cabecinha dele. É o nosso querido São Francisco de Assis. Olha lá, vê se não combinou. Veja só se não combinou direitinho. Olha lá, a carequinha dele com aquelas florzinhas ali fazendo a aura do São Francisco de Assis. Um forte abraço a todos e até o próximo programa, quando nós estaremos, então, recebendo aqui candidata a deputada estadual, vereadora em Juiz de Fora, Roberta Lopes. Um forte abraço. Gratos a todos. Muito obrigado, muito obrigado.